Pegue sua Bíblia aí comigo, abra no Salmo 23. O salmo mais conhecido de todos, talvez. Ele briga com o Salmo 91, para ver quem é o mais conhecido. Acho que o 91 bate, que o 91 o pessoal deixa aberto em casa. Verdade. Salmo 23. Gente, quero compartilhar uma palavra com vocês hoje. Algo bem simples, né, que Deus colocou no meu coração, simples de verdade. A gente vai ler aí, vamos ler primeiro, depois eu começo a falar. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Senhor, essa é a tua palavra. Nós abrimos agora, Deus, o nosso coração, a nossa mente, para receber de ti, Deus, essa palavra, Deus, que é sempre transformadora, que é sempre, ó Deus, capaz de mudar a nossa mentalidade, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de viver, Deus. Senhor, que o teu Espírito Santo possa abrir os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais, que o teu Espírito Santo possa nos dar uma capacidade de nos focar, ó Deus, de focar a nossa atenção para aquilo que o Senhor quer dizer, Deus, para estarmos sensíveis à tua voz, ó Deus, nessa noite, Pai, que nós possamos sair daqui conhecendo e aprendendo mais sobre o Senhor, para viver uma vida mais próxima do Senhor, Deus. Nós te louvamos pela fé, em nome de Jesus, amém. Queridos, como eu disse, esse é um dos salmos mais conhecidos, né, que a gente vê por aí. Até quem não é cristão conhece esse salmo. Você vê, às vezes, de vez em quando eu vejo uns vídeos, né, de ateus falando com gente que defende a fé e etc. E esse é um salmo, né, que eu acho que até no caso de quem não crê, cita mais às vezes do que o 91, né? Desde que a gente se converte, esse talvez seja um dos textos que a gente mais ouve. E o que é interessante é que tudo aquilo que a gente tem contato demais, né, duas coisas podem acontecer. Ou a gente começa a tirar o valor que aquilo tem, né, a gente começa a perder o valor real que aquilo tem. E aí, com o tempo, as palavras que estão escritas, elas começam a não ter mais o efeito em nós. E a gente começa a ler aquilo ali como se fosse um outro texto qualquer. A verdade que está embutida no texto, ela começa a não gerar em nós mais muita coisa, porque a gente se acostuma a ouvir, né? Vira o jargão, vira o bordão do crente, falar que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas a verdade que precisa ter nisso, ela começa meio que, sabe, a escorrer pelo dedo, assim. E a outra coisa que pode acontecer também, é que a gente tem tanto contato com isso, que isso pode se tornar um amuleto da sorte. Sabe aquela frase que você repete, que é uma frase de efeito, que para você, na verdade, não tem significado nenhum, né? Não faz diferença nenhuma, é basicamente deixar o Salmo 91 aberto na prateleira de casa. Ou seja, aquilo ali não serve para nada, né? Não tem nenhum efeito prático na sua vida. E a gente, às vezes, fica só recitando isso, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí, às vezes, a gente lembra dos outros versículos, mas, basicamente, a gente só lembra dessa primeira frase do Salmo inteiro. Olha que é um Salmo de 6 versículos. E a gente, normalmente, não memoriza o resto. E a gente se acostuma com isso. Mas aí a gente memoriza de um jeito, vai falando, como se só falar isso e repetir isso aleatoriamente pudesse ter algum efeito prático na nossa vida. E a gente sabe que não é assim que funciona, porque tudo precisa de fé e de uma fé intencional, né? Para mim, gente, esse é um dos textos mais lindos que tem na palavra. E a gente vai ver um pouquinho do porquê disso, porque Davi, ele consegue resumir tanta coisa nesse salmo, ele consegue trazer tanta verdade, ele consegue revelar tanto sobre quem Deus é e de como ele se relaciona com a gente em 6 versículos, que chega a ser basicamente impressionante, considerando que é o cara que escreveu, foi ele que escreveu também, né? O Salmo 119, que é absurdamente longo, né? E ele também revela muitas coisas ali, mas o que ele conseguiu condensar nesses 6 versículos é impressionante. E como eu falei, gente, o que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você hoje é muito simples, muito simples. A gente vai basicamente percorrer cada um desses versículos e comentar alguma das coisas que esses versículos dizem. Porque o que Deus colocou no meu coração é justamente isso, é trazer vida de novo para certos pontos desse texto que se tornaram normais na nossa vida.
E a palavra de Deus, ela não pode se tornar normal. O Carlinhos tem falado constantemente sobre isso. Nós não podemos nos acostumar com o Senhor, mas nós não podemos nos acostumar com a Bíblia. Porque senão vira um texto qualquer e só uma frase que a gente repete, tipo coach faz, sabe? Aquelas frases, sabe, motivacionais e positivas que vão revolucionar a sua vida e que vão te levar a, sabe, realizar os seus sonhos, etc. E aí aquilo não tem valor nenhum. Então, gente, eu quero de fato fazer isso. Olhar para algumas partes desses textos e comentar junto com vocês algumas das coisas que Deus me falou, algumas das coisas que Ele me mostrou e que Ele tem me mostrado em relação a isso. E é engraçado, assim, eu gosto de comentar esse tipo de coisa, porque normalmente quando Deus me dá uma palavra, assim, é alguma coisa que eu já estava meditando sobre aquilo e aquilo vai sendo construído e tal, e a coisa rola, assim, sabe? E aí o Carlinhos às vezes fala comigo, pô, cara, traz uma palavra lá e tal, e aí aquilo já está formatado no meu coração e aquilo vai depois, né, se tornando uma coisa firme aqui assim no papel, né, no digital, enfim. E dessa vez não foi isso, foi simplesmente uma coisa que Deus me deu de repente. E por que eu acho isso importante? Porque quando Deus intervém e traz uma coisa de repente que nem estava ali, Ele quer mostrar que, cara, é aquilo que Ele tinha de forma especial e específica para esse dia de hoje. Não é sobre mim, não é necessariamente sobre você, mas sobre o que Ele quer fazer nesse lugar. Então, querido, esteja aberto para receber a simplicidade da palavra de Deus e a simplicidade daquilo que a gente vai compartilhar nessa noite, amém? Então vamos lá, a primeira coisa que o Salmo diz aí, tá? E aí só uma coisa, gente, também eu vou tentar percorrer os 6 versículos, se der tempo foi, se não der tempo depois a gente vê o que faz. Mas vamos lá. A primeira coisa que o Salmo diz é justamente que Ele é o nosso pastor. E como eu falei, a gente se acostuma com esse tipo de coisa. Mas o que eu acho interessante quando Davi escreve isso, não é apenas o fato dele declarar que o Senhor de fato é o seu pastor, mas é a convicção que ele mostra de que o Senhor está presente. Porque se você pensar comigo, não é possível um pastor pastorear um rebanho de ovelhas de forma remota. Hoje em dia a gente tem trabalho home office, né? A gente tem trabalho remoto. Pastor não tem trabalho home office. Você imagina o pastor pastoreando as ovelhas com drone, né? De casa, sentado na praia em Búzios, e ele ali olhando, transmissão ao vivo e tal. Tem lavoura hoje em dia que faz isso, mas rebanho é um pouco mais difícil, né? Ainda mais, né, naquele tempo. Davi não tinha drone, né, gente, para patrocinar, ótimo, para pastorear as ovelhas dele. Então, quando ele declara que o Senhor é o pastor dele, ele estava declarando a presença do Senhor, né, de forma perfeita, de forma ativa na vida dele. E aí o que eu quero que você pense comigo sobre a minha vida e sobre a sua vida é quantas vezes no seu dia a dia você lembra disso. Quantas vezes você lembra no seu dia a dia de que o Senhor de fato é o teu pastor e de que Ele está presente constantemente, sem parar, o tempo todo, dentro de você. Porque isso é uma realidade que faz diferença na nossa vida. Faz diferença na maneira como a gente se comporta e faz diferença na maneira como a gente vê a vida, como a gente encara as coisas. Porque o Senhor está ali, sabe? É aquela coisa de criança pequena, aí eu estou falando do erro, tá, gente? Mas é só um exemplo. Sabe quando a criança acha que o pai e a mãe não estão olhando, e ele fala assim, e de repente você fala, eita, o pai está ali, sabe? A mãe está ali. É mais ou menos isso, mas não, de uma forma positiva. É você lembrar quando aquela coisa acontece, quando a dificuldade chega, quando a surpresa negativa aparece, você fala assim, eita, mas calma aí, Ele está aqui. Ele está comigo, eu não estou sozinho. E o mais interessante é que essa presença dele ali, né, a convicção que Davi tem da presença de Deus, mostra que a presença dele é intencional. O Senhor, Ele não está presente para assistir coisas. Porque às vezes a gente se pega num distanciamento entre nós e Deus, porque a gente não o vê e porque a gente sabe que Ele é majestoso, que Ele é grandioso, que Ele é o Rei, que Ele é o Senhor de todas as coisas e que Ele de fato está sentado num trono, a gente coloca Ele num lugar distante de nós. E parece que a única coisa que está acontecendo é que assim, Deus está olhando para mim? Sim, mas Ele está lá de longe me vendo. E na verdade Ele está de perto. Mas Ele não está só te olhando, Ele está participando. O problema é que às vezes a gente não tem consciência disso. A presença de Deus é sempre ativa. Se você perceber, você olha ao longo do Antigo Testamento. A diferença era que hoje nós temos o Espírito Santo, né? A presença de Deus ela é manifesta dentro de nós o tempo todo. E ela também se manifesta coletivamente quando a gente se reúne. Mas naquele tempo a presença de Deus se manifestava por visitações ou por um lugar específico, como era o Santo dos Santos, como era a própria arca, né? Que era ali a representação da presença de Deus. Então eles dependiam de uma visitação do Senhor para experimentar Deus, para provar Deus de forma próxima. Mas a gente não. A gente também experimenta visitações, mas a gente não precisa mais disso, porque Ele está em nós. Ele decidiu morar em nós. Mas quando você vê lá, toda vez que a presença de Deus se manifesta, alguma coisa acontece. E o Espírito Santo veio, e o Espírito do Senhor veio sobre ele. E o Espírito Santo encheu o lugar de fumaça e ninguém mais conseguia ficar de pé. E aí quando você vai olhando, há sempre uma ação acontecendo.
Então, querido, quando Davi fala, o Senhor é o meu pastor, ele está dizendo, eu tenho um Deus e um pastor que tem uma presença ativa na minha vida, e que o que eu preciso é ter a convicção, e a consciência de que Ele está aqui, de que Ele está em mim o tempo todo, e que Ele pode agir e falar comigo o tempo todo. Porque, querido, às vezes até quando Ele fica em silêncio, o silêncio dele diz alguma coisa, porque Ele mesmo já disse que Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Quando Deus está em silêncio, se Ele não te orientou ainda, é só para você esperar, porque Ele está trabalhando. Então a presença de Deus, ela sempre faz alguma coisa, ela sempre mostra alguma coisa. E o que a gente precisa é ter a convicção e a consciência dessa realidade. A presença de Deus não é decorativa. Deus não está ali, paradinho, para você só chegar lá de vez em quando e ver o que Ele tem a dizer. Ele está aqui, envolvido, participativo. Ele quer estar contigo, Ele quer te dar ideia. Ele quer te ajudar na prova que você estudou, tá? Na que você estudou. É sempre bom frisar isso. Ele quer te dar sabedoria para entender o que está sendo ensinado para você, que você não está entendendo. Ele quer te dar sabedoria para lidar com uma situação difícil dentro da sua casa. Ele quer te dar sabedoria, Ele quer te dar solução, Ele quer te dar resposta para o seu trabalho, para você resolver problemas de forma sobrenatural, para você conseguir trazer uma solução que ninguém pensou, que ninguém viu, para você trazer criatividade e inovação para o ambiente de trabalho de uma forma que só Ele pode fazer. Mas que se nós não tivermos a consciência de que Ele está em nós e de que Ele é o tempo todo ativo, a gente se perde. E aí o que a gente começa é olhar para a força do nosso braço. E aí o fato dele ser o nosso pastor começa a não fazer tanta diferença. Porque o que adianta ele ser o pastor se a gente não deixa ele fazer nada? Então, querido, declare que Ele é o teu pastor e se lembre o tempo todo que Ele está presente e que Ele é ativo, amém? A segunda coisa que Davi fala aí nesse versículo 1 ainda, é que Ele é o meu pastor. Ele não diz que o Senhor é um pastor, Ele não diz que o Senhor é o pastor, mas Ele diz que o Senhor é o meu pastor. E isso é muito legal, porque Ele toma posse do pastoreio de Jesus, ali do Senhor Deus, que Ele não sabia quem era Jesus, mas Ele toma posse desse pastoreio de forma pessoal e individual. E isso é necessário. Você lembra disso? Ou você se sente apenas mais uma ovelha no meio do rebanho? Porque Jesus, Ele pastoreia o rebanho, mas Ele pastoreia a mim e a você individualmente também. Só que nós precisamos tomar posse dessa realidade no nosso dia a dia. E sabe o que é problemático? Quando a gente não entende essa verdade, a gente se esquece de que Ele é o nosso pastor de forma pessoal, a gente começa a dar espaço para pensamentos que dizem que Ele tem coisa mais importante para fazer, que existe tanta coisa no mundo mais importante para Ele se importar. Por que Ele olharia para o que eu estou vivendo e para o que eu estou passando? Querido, Deus se envolve com a gente pessoalmente. A salvação é individual, porque nós precisamos escolher individualmente, mas porque Ele também se revela a nós como um Salvador pessoal para a nossa vida. O Senhor é o nosso pastor pessoal e não apenas o pastor do rebanho. Você não está solto no meio de um monte de gente. O Senhor, Ele olha para a sua necessidade de forma individual. Ele olha para os teus sonhos de forma individual. Já parou para pensar nessa época quantos crentes têm orando pelo Enem? O céu deve ficar uma loucura. A palavra mais ouvida deve ser Enem. Deve ter uma repartição no céu lá, que é tipo assim, Enem, 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 Enem. Porque quanto crente está olhando isso? Aí talvez você se sinta no meio do bolo. Pô, sou mais um crente jovem que está orando pelo Enem. Mas o Espírito Santo está ouvindo você, querido. E a gente precisa entender que você pode dizer, Ele é o meu pastor, Ele me vê de forma individual, Ele me vê de forma específica, Ele se interessa pelo que diz respeito a mim. Isso é uma verdade, querido, libertadora, porque te leva para um lugar de paz e para um lugar de alegria tão grande, porque o Criador de todas as coisas para ouvir uma oração que eu e você fazemos. Não, a gente não merece isso. Não, a gente não tem nada para oferecer para Ele em troca disso, mas Ele escolheu fazer isso por amor a nós. Você entende o quão grande e maravilhoso isso é? Queridos, isso é uma condição necessária para a gente poder entender o que vem em seguida nesse versículo, que é o nada me faltará. Se você não tem convicção de que Ele é o teu pastor pessoal, você não terá condição de crer, pelo menos não de forma suficiente, que Ele vai satisfazer as tuas necessidades. Porque as tuas necessidades, elas não são coletivas, elas são individuais. Os teus sonhos, eles não são coletivos, eles são individuais. Então, se você não manter dentro do teu coração vivo a verdade de que Ele te vê individualmente, com certeza, o nada me faltará vai ser difícil de se tornar uma realidade na sua vida. Então você precisa tomar posse disso. E o nada me faltará, querido, é o que mostra o cuidado e o amor que Ele tem por nós. Ele não só está nos pastoreando, nos guiando,
Mas dizer que nada nos faltará mostra que ele vai muito além do que apenas o que ele pode fazer, mas é quem ele é. Eu acho interessante, a gente canta aqui, né? Jeová Jirê, você, como é que é a letra da música? Esqueci da letra. Tu bastarás. Isso revela o quê, querido? Que mais do que qualquer coisa, ele é suficiente para tudo que a gente precisa. Não há nada que a gente precise, que a gente sonhe, que a gente deseje, que ele não seja suficiente para satisfazer. Então, querido, nada vai te faltar, porque ele pode todas as coisas, e ele pode fazer qualquer coisa para sanar aquilo que você precisa. Mas mais do que isso, ele quer te levar para um lugar em que ele é essa suficiência, em que todo o resto não precisa mais fazer falta. Aqui o que Davi está falando, não é apenas nada me faltará porque ele pode prover, mas nada me faltará porque eu tenho ele. E porque quando eu tenho ele, eu não preciso de mais nada. Eu fui dar uma olhada nesse texto em inglês, e eles traduziram de um jeito do hebraico para o inglês, que é interessante, que a frase traduzida de forma bem simples para o português seria: eu não preciso querer. O que isso significa, querido? Não é que você precisa desistir de sonhos, desejos, projetos, mas que, tendo ele, você sequer precisa querer qualquer outra coisa, porque ele já vai te abastecer, ele já vai te dar. A palavra diz que ele sabe tudo aquilo que a gente precisa, que ele conhece a palavra antes de chegar na nossa boca, querido. Então, ter ele é ter absolutamente tudo. Ter ele é não precisar de absolutamente nada. E isso nos leva para uma outra dimensão de vida, querido. Porque eu posso sim sonhar, eu posso sim desejar, mas o não ter o que eu ainda sonho, o que eu ainda desejo, porque ainda não aconteceu, não é motivo suficiente para roubar de minha alegria, porque eu tenho ele. E se eu tenho ele, nada mais faz falta. Eu não preciso de mais nada. Eu tenho tudo o que eu preciso. Sabe por quê, querido? Porque quando a nossa vida muda de alguma forma, as prioridades mudam. Você já pensou a vida de alguém que se converte num país em que há perseguição? E aquilo que faz na vida dessa pessoa? A prioridade dele se torna agora servir ao Senhor e viver com o Senhor, porque todo o resto já está ruim. A casa que de repente ele sonhava em ter, o carro que ele de repente sonhava em comprar, talvez sequer seja possível agora, porque ele decidiu crer num Jesus que é perseguido naquele lugar. Então a prioridade muda, e o Senhor se torna a coisa mais valiosa que ele tem. Só que a questão é que Deus quer que nós vivamos essa mesma vida. Ele quer te dar tudo o que você sonha, que você deseja, de acordo com a vontade dele para a sua vida, de acordo com aquilo que o seu coração tem condição de receber. Mas acima de tudo, ele quer ser para você o maior valor de todos. Porque na eternidade, querido, só haverá ele, não haverá absolutamente mais nada, e ele é plenamente capaz de nos satisfazer em todas as coisas. Tudo que a gente precisa está nele, querido. E a questão é o seguinte: talvez você esteja desejando alguma coisa que ainda não chegou, e das duas uma: ou isso não é bom para você, ou o tempo ainda não chegou, mas no processo até lá, ele já é real. Ele já está aqui, ele já é o teu pastor, e você pode viver sem sentir falta de coisa alguma. É isso que Deus tem para nós, para a minha vida, é isso que Deus tem para a sua vida, e é isso que Davi está ensinando para a gente nesse texto. Então, querido, não se permita ser roubado da sua alegria, não se permita ser roubado da sua confiança de fé, porque nada vai faltar, porque você tem ele. Ele é a plena suficiência de todas as coisas. Eu vivi uma experiência uma vez, eu trabalhava num outro emprego diferente do que eu estou hoje, e eu tive a oportunidade de viajar para fora. E é aquele negócio, né? Brasileiro, quando vai para fora, quer comprar coisa, né, gente? É mais barato. Na época o dólar estava mais barato do que está hoje. E aí eu estava olhando umas coisas que eu queria comprar lá, a gente estava para casar, eu e a Isa, e aí não tinha muito dinheiro, e o pouco dinheiro que tinha a gente não queria gastar, porque a gente queria casar, né? A gente casar sempre vale mais a pena do que comprar qualquer coisa. O pessoal aqui dizendo amém, que está aqui na frente, que tem pouco tempo de casado, glória a Deus. E aí eu comecei a olhar um monte de coisa e tal, que eu queria ver, sabia que não ia ter dinheiro para tudo e tal. E aí eu fui pesquisar, e uma das coisas que eu queria comprar era um relógio. Eu gosto de relógio e tal. E aí eu lembro que eu vi esse relógio aqui, que eu tenho, que eu uso sempre. Eu vi num site, e estava caro e tal, não tinha dinheiro para comprar aquilo, dólar mais barato, mesmo assim não dava. Mas sabe assim, quando você olha, vê e fala, caramba, que legal, seria bacana comprar isso. Mas eu ignorei, assim, deixei para lá. E aí fui, viajei, trabalhei muito, zero glamour. Mas um dia eu tive lá horas, né, porque eu pude dar um rolê, e aí eu fui num outlet lá, e aí quando eu cheguei naquele outlet, tinha uma loja, que era a loja da marca que eu vi no site. Falei, eita, que coisa, eu nem sabia que tinha lá. E aí eu entrei na loja. E aí, quando eu entrei na loja, eu comecei a olhar a vitrine, tinha muito relógio lá, gente, era uma coisa enorme, assim, coisa que aqui a gente não tem aqui no Brasil. E aí era uma vitrine enorme e tal, e no meio daquela vitrine eu vi esse relógio aqui.
E aí eu chamei o pessoal lá, falei, pô, esse quanto é que tá? Não sei o que, enfim, só tinham 2 deles. E o cara falou que já estava para acabar, que ele não sabia nem porque que tinham 2 ainda lá. Porque tinha entrado em promoção e o preço estava mais barato. E o preço eu podia pagar. E aí, queridos, eu comprei o relógio. O que foi mais legal, gente, é que Deus naquele dia me mostrou algo que eu guardei para a minha vida. Porque eu não orei por isso. Eu não pedi para ele. E, gente, é só um relógio. Não é nada demais. Foi super barato na época. No Brasil era caro, mas lá era muito barato. Era só um relógio. Mas Deus mostrou para mim que mesmo sem eu sequer ter pedido para ele, ele considerou. Ele se importou com aquilo e ele me deu aquilo. E desde então, querido, toda vez que eu olho para esse relógio, a questão não é o relógio, a questão é o cuidado de Deus. A questão é a atenção que o Senhor tem para aquilo que nos interessa. Ele está de olho em nós individualmente, preocupado com aquilo que é individual e que é o teu interesse pessoal. Então não se esqueça disso, querido. Não se deixe enganar pelas mentiras que o diabo diz que você está no meio da multidão. Você não é a multidão. Você é parte do rebanho, mas você não é só o rebanho. Você é uma ovelha e ele dá a vida pela ovelha. Não é só pelas ovelhas, é pela ovelha. Amém? Vamos para o versículo 2, senão eu não acabo, Jesus. Vamos lá. Versículo 2 e 3 aí, a gente vai fazer uma junção de coisas, né? Em vez de... é isso aí, gente. Eu não vou ler o versículo, eu vou só para o que eu vou falar, senão a gente vai ficar aqui para sempre. Então, olhando para 2 pontos que ele fala aí, né? Me faz repousar e refrigera a minha alma. Ele nos pastoreia de uma forma, querido, que mais do que só solucionar as questões, de que trazer suprimento, que trazer abundância, ele nos tira do lugar da confusão, ele nos tira do lugar da agitação e ele nos leva para um lugar de repouso. Ele nos leva para um lugar de paz e de tranquilidade. E nesse lugar de paz e tranquilidade, querido, só existe eu e ele. Só existe você e ele. Mais do que apenas repouso, ele traz um refrigério para a nossa alma. E o refrigério para a nossa alma é basicamente aquela sensação que todo carioca sente no verão, quando está aquele calor miserável e você entra num lugar com ar-condicionado, sabe? Só a gente sabe disso, gente. Só o carioca e alguns outros lugares também, é verdade. Mas é que o carioca tem uma relação com o ar-condicionado. Então, quando a gente entra e bate aquilo, você fala assim, ó. Né, que é a temperatura de quando o pastor Teixeira está aqui. Né, que é 20 graus, sei lá, 19 graus. É um refrigério, e aí você imagina isso dentro de uma alma agitada. É quando você está lá agitado, preocupado, sem saber o que fazer, e no meio de tudo isso ele vem e traz o refrigério, querido. É para esse lugar que ele nos conduz. Só que esse lugar, ele às vezes pode ser um lugar físico, mas acima de tudo ele é um lugar espiritual. Então o que o texto está dizendo para a gente é que no meio da confusão que talvez você esteja vivendo, lá dentro, no meio, ele pode te conduzir por um lugar em que ele vai te fazer repousar, por um lugar em que haverá refrigério para a sua alma e que você não vai precisar mais se angustiar por isso. A angústia, gente, ela tenta sempre tomar conta de nós, ainda mais nessa época que a gente está vivendo, nesse tempo em que a gente vive, né? A gente vê tanta coisa dando certo na rede social para todo mundo e menos para a gente. Parece que tudo dá certo para todo mundo e menos para a gente, mas a realidade é que todo mundo está vivendo uma vida mais ou menos angustiada, ansiosa, deprimida. E aí eu não estou querendo, obviamente, generalizar, mas essa é a marca do nosso tempo, do tempo em que a gente vive. Essa é uma realidade. Isso não é apenas uma coisa de que, não, quem não é crente está sofrendo. Não. Essa é a realidade médica do nosso tempo. Então, querido, nunca se precisou tanto de refrigério e de repouso como se é necessário no nosso tempo. E o Senhor traz isso para nós, querido. Ele não quer que a gente se preocupe, Ele quer que a gente repouse, porque Ele está cuidando de todas as coisas. Você consegue imaginar uma ovelha preocupada se ela vai conseguir repousar ou não? Uma ovelha de verdade, estou falando ovelha tipo eu e você não. Você imagina ela no pasto preocupada e falando, meu Deus, vai chover, e agora? Onde eu vou deitar? Sabe? Não rola esse pensamento, não tem essa preocupação. Ela depende 100% do pastor, mas ela confia que ele vai prover o descanso, que ele vai prover o repouso, que ele vai prover o refrigério. E é isso que Davi está falando para a gente aí. E ele diz também, gente, que o Senhor mostra aí também a sua liderança, porque ele nos leva para um lugar, nos conduz para águas tranquilas. Ele nos conduz por veredas de justiça. Ou seja, Ele está indo à frente. Ele está nos liderando para esse lugar. Ele não está falando assim, olha, vai lá para um lugar de repouso, vai lá para um lugar de águas de descanso. Ele está falando, vem que eu vou te levar para lá. Só que quando Ele se coloca no lugar de liderança, significa que eu e você precisamos nos colocar no lugar de submissão. Se você ficar agarrado à preocupação, ao problema e à ansiedade, a liderança dele não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. E você não será levado para esse lugar, você não será conduzido. Ele é o líder, querido, ele é o pastor e ele guia. E aí, isso coloca a gente numa posição que eu e você não precisamos ficar preocupados com o destino ou talvez até
com o caminho que a gente precisa percorrer. O destino está nas mãos dele, e o caminho, ele vai nos liderar. Então, às vezes você está preocupado com o teu futuro, você está preocupado com o que vai ser da sua vida, com o que vai ser da sua faculdade, do seu trabalho, do seu dinheiro, da sua família. Querido, Ele está liderando você, Ele está conduzindo a sua vida. Não se preocupe com o destino, não se preocupe com o caminho, Ele está cuidando disso. Isso não é irresponsabilidade, isso é confiança. Isso não está nem aí para as coisas, isso é descanso e certeza de que nós temos um pastor que cuida de nós. E eu e você precisamos entrar nessa dimensão, querido. Ele está nos levando, nós não precisamos nos preocupar com o caminho e nem com o destino, nem o caminho, porque o pastor está indo à frente de nós, nos conduzindo, o pastor sempre vai à frente. E ele diz também no final do versículo 3, que ele está fazendo essas coisas por amor do seu nome. Você, percorrendo a Bíblia, você vê Deus falando isso inúmeras vezes. Por amor do seu nome, ou ele mesmo falando, diretamente em primeira pessoa, por amor do meu nome. E o que isso mostra para a gente? Que o Senhor, ele tem compromisso com ele mesmo. Ele está sim preocupado com a reputação dele, porque o nome dele é o que há de mais valioso no universo, e ele, como um Deus justo que é, valoriza aquilo que há de maior valor em todo o universo, que é ele mesmo. Então, quando ele age na sua vida, ele age porque ele te ama, ele age porque ele quer o teu bem, ele age porque ele quer revelar a você a bondade e a misericórdia dele, mas ele age também por um compromisso que ele tem com a glória dele, porque ele não será envergonhado. Nada do que aconteça no mundo vai roubar a glória do Senhor, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Tudo o que Ele faz é por amor ao próprio nome dEle, é por uma consideração que Ele tem com a própria glória dEle, que Ele não dá para ninguém, que Ele não troca por ninguém e que Ele valoriza. Então, querido, se você de repente tem dúvida de que Deus tem um compromisso com você, lembre-se que antes de ter um compromisso com você, Ele tem um compromisso com Ele mesmo. Ele diz que Ele vela pela palavra dele para cumpri-la. Ele está olhando tudo aquilo que ele disse para ser fiel a ele mesmo, e é isso que faz ele justo acima de qualquer coisa. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso pastor, e ele não vai te deixar na mão, querido, porque te deixar na mão é envergonhar o nome dele, porque a partir do momento que você declara que você serve a ele, que você de fato segue os mandamentos dele, que você de fato tem obedecido a ele com a sua vida, o Senhor então olha para você e sabe que você é fiel a Ele, e Ele vai manifestar o nome dEle sobre a sua vida. Ele vai colocar o compromisso que Ele tem com o nome dEle diante de você, e Ele vai fazer aquilo que Ele tem para você, na vontade, no plano que Ele tem para a sua vida. Ele não vai deixar você na mão, querido. Confie na fidelidade que o Senhor tem em relação a Ele mesmo. Você entende isso? Você pode dar um amém a isso? Amém. Dá um amém, um glória a Deus, um aleluia de vez em quando, que te ajuda a não dormir. Às vezes tu fica meio assim, tu dá um amém, tu fala, opa, voltei. Porque senão você fica, tipo assim, só me ouvindo, daqui a pouco. E aí eu fico falando rápido, aí a mente entra num negócio assim, ó, bzzz, aí você dorme. Então eu vi um vídeo hoje maravilhoso, só um parênteses, nada a ver. Era um vídeo de um professor que lá nos Estados Unidos, que quando a galera dorme na aula dele, ele vai para perto da pessoa e ele começa a cantar, e o cara canta muito, muito, muito. Só que lá nos Estados Unidos são umas salas grandes na faculdade, ele fala com um microfone, então é super alto. E teve um que ele acordou com um megafone, gente, me deu uma vontade de fazer aquilo um dia com a pessoa. Eu vou dar essa ideia para o Carlinho fazer aqui. No lugar dele gritar, ele com o megafone cantar, assim, é muito maravilhoso. Enfim, voltando, só um parênteses. Não agregou nada, não tinha nada a ver. Era só porque eu achei legal. Voltando. Então é isso, querido. Deus tem um compromisso com o nome dele, ele não vai te deixar na mão, ele vai cumprir a palavra dele, com o propósito dele, ele vai fazer aquilo que ele prometeu para você, ele vai cumprir o propósito dele na sua vida, independente das circunstâncias, porque ele vai à sua frente, amém? Creia nisso e lembre-se disso. Versículo 4. Vai dizer aí um outro versículo desse aí que a gente gravou. O pessoal gravou Nada me faltará, o Senhor é meu pastor, e o outro versículo que a galera grava é esse aí. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Né? E aí é muito legal, porque tem uns aspectos bacanas aí. Já estou no versículo 4, né? Glória a Deus, vai dar tempo, eu acho. Tem uns aspectos bacanas aí. O primeiro deles que eu vi, que eu achei interessante, que o Senhor me mostrou, é que fala que o vale, ele é da sombra da morte. Ele não é propriamente da morte em si, mas ele é da sombra dela. Ou seja, a sombra da morte, por sua sombra, e aí eu estou falando, obviamente, de forma figurativa, né, gente? A morte, por sua sombra, ela exerce influência naquele ambiente, mas ela, por si mesma, não está lá. E aí, quando você olha para uma sombra em si, ela não é nada. Uma sombra em si, ela é apenas a representação de alguma coisa que é real, mas ela não é esse algo real. Né? Repetindo o que eu engasguei aqui.
A sombra, ela representa algo real, mas ela não é esse algo real em si. Ou seja, ela não tem poder para fazer absolutamente nada. A morte, então, não tem poder nenhum, né, gente? Que Jesus venceu a morte, acabou, o negócio está resolvido. Mas a sua sombra, então, tem menos poder ainda de exercer qualquer tipo de ação prática na nossa vida. Mas o que o diabo faz com a gente é justamente pegar sombras e jogar sombras sobre nós. Aí eu estou falando, obviamente, de forma figurativa. Essas sombras que ele lança sobre nós vêm para tentar roubar a nossa certeza, para tentar roubar a nossa fé. Às vezes ele lança um diagnóstico de uma possível enfermidade. Sabe, de repente você já viveu isso, ou algum membro da sua família já viveu isso, de ir no médico fazer um exame, e aí o médico fala assim, olha, pode ser que... E aí o pode ser que vem sobre você como uma sombra que o diabo já falou para você assim, pode ser não, você tem e é ruim. E aí você, como um homem ou uma mulher de Deus, você faz aquilo que todo crente sério faz, joga no Google. E aí o Google fala para você o quê? Você vai morrer. Não tem outra notícia. Eu duvido que alguém já procurou no Google e falou assim, não, está tudo bem, estou curado, está tranquilo. Não, é sempre que você vai morrer. Então, assim, vem a sombra. Às vezes você está trabalhando, e aí você começa a ouvir nos corredores, olha, estão demitindo, a empresa vai mal, vão demitir. O diabo fala para você, não vão demitir não, é você que vai ser demitido no meio de todo mundo. Por quê? Porque tu é o crente, tu é perseguido. Então você que vai ficar desempregado, né? De repente aí o pessoal do Enem, você fez o Enem, e aí você estudou pra caramba, se dedicou, você saiu de lá e falou assim, meu pai, que prova horrorosa que eu fiz. E aí já vem aquela, você nem sabe o resultado ainda, você nem viu direito. Talvez você já até tenha visto agora, eu já nem sei porque eu não estou de olho no calendário. Mas aí naquele dia que você saiu de lá angustiado, talvez você não tenha nem visto o resultado ainda. Mas aquilo é o suficiente para roubar a tua fé. E aí eu quero te dar um exemplo prático que eu e Isa vivemos, eu acho que eu não contei esse testemunho aqui ainda. Na época que a Isa estava grávida, né? A gente passou por um momento em que o diabo lançou uma sombra sobre nós. A gente tinha acabado de saber que a Isa estava grávida, não tinha dado tempo de fazer ainda a primeira ultra, e aí ela teve um pequeno sangramento um dia, e a gente foi na emergência, né, no hospital lá, que é, né, focado mais em crianças e tal. O médico dela orientou a gente para lá, e a gente foi, e aí a gente, né, preocupados e tal, mas com o coração em paz, crendo, e aí a gente entrou na sala lá para ser atendido à emergência, e a médica, enfim, conversou com a Isa, conversou comigo e tal, perguntou um monte de coisa, e aí ela falou, vocês já fizeram a primeira ultra? Falou, não fizemos a primeira ultra. E ela falou, não, beleza, então, vamos fazer então a ultra aqui agora e tal. Pá. E aí ela começou a fazer a ultra, e a gente, né, pai de primeira viagem, obviamente não estava entendendo nada, aquele borrão lá, né, gente, pelo amor de Deus. E aí, né, tenho 2 médicos aqui na frente, e eles vão dizer melhor do que eu se é verdade ou não. Mas geralmente quando o médico fica em silêncio, ou ele está muito concentrado, ou a notícia é ruim, gente, né? Porque quando a notícia é ruim, ele está calado pensando no que ele vai dizer, né? Então, geralmente é isso. E aí eu notei um certo silêncio, né? Mas beleza, estamos ali e tal, não sei o quê. Obviamente eu não estava tentando achar alguma coisa ali naquele borrão, não achei nada. E aí a médica, muito sutil, né? Que Deus abençoe. Muito sutil, muito cuidadosa, falou, gente, então, seguinte, tá vendo aquela negocinho ali que foi formado uma bolsa, tipo uma bolsinha e tal, parece um feijão aqui, não sei, parece um feijãozinho, não parece o saco gestacional? Tipo isso, um pregatinho assim. Tá vendo aquilo ali? Aquilo ali se chama saco gestacional. É ali dentro que o feto é gerado. Vocês estão vendo ali? Não tem nada. Aí eu... Então, era para ter um feto ali, e não tem. Então, assim, ou vai aparecer, ou a gravidez vai parar, mas é mais provável que a gravidez acabe. Vocês têm alguma dúvida? Falei, olha, eu tenho algumas, né? Assim, eu tenho algumas. Né? Uma ou outra, assim, detalhe bobo. Falei, então, assim, o que você está querendo dizer com isso, né? Ela, não, gente, basicamente é isso, era para estar ali e não está. Então, assim, provavelmente, né, não tem um feto ali mesmo, e aí vai desfazer e, né, ela não está grávida, e é isso, assim. Mais alguma dúvida? Posso ajudar em mais alguma coisa? Aí eu falei, olha, desse jeito não mesmo, né? Então, assim, obrigado, valeu. Aí a gente saiu de lá em choque, né? E aí ela falou, daqui a alguns dias você faz. Depois ela até foi legal com a gente, né? Levou a gente para uma salinha, conversou com a gente. Depois ela até foi bacana, que eu acho que ela sentiu que ela foi direto demais. E aí que Deus abençoe a vida dela. E aí ela basicamente... Jesus, tem que acelerar. E aí ela foi e a gente saiu de lá, né? Meio assim e tal. Conversamos com o médico da Isa na época. E aí tinha uma semana depois a gente tinha que fazer a ultra. E aí, querida, aquela semana que a gente viveu foi muito difícil, né? Porque a sombra estava sobre a gente. Vai ter filho, não vai ter filho, vai ter um feto, não vai ter um feto. E a gente ficou ali esperando sem poder fazer nada, sem poder dizer nada, a não ser crer e confiar. E aí eu lembro que a gente parou e a gente orou. E a gente falou, Deus, olha, a gente consagrou essa criança a você antes mesmo dela existir, dela ser fecundada.
e a gente sabe que ele pertence, ele ou ela na época, né, não sabia ainda que era Davi, a gente sabe que esse bebê pertence a você, a gente entrega ele em tuas mãos, mas a gente vai crer até o último dia de que se não há, vai haver. E o Senhor vai trazer a existência desse bebê. Mas se por um acaso não tiver, a gente confia no Senhor, a gente vai seguindo em frente, sabendo que o Senhor continua sendo bom e que o Senhor continua amando a gente, mas a gente vai crer até o fim. E aí, gente, para encurtar a história, porque eu já estou aqui, né, super avançado, só Jesus, a gente foi fazer a ultra. Aquela coisa e tal, não sei o que, pum, entramos na sala. Gente, a única vez na minha vida que eu entendi aquele borrão. Quando a médica colocou lá, eu olhei e falei, Jesus, ali está meu filho. E aí eu vi que estava ali dentro, gente. Depois de uma semana de sofrimento, depois de uma semana de incerteza, depois de uma semana de sombra da morte sobre a nossa vida, o Senhor se manifestou e o milagre está aqui na frente. Porque o Senhor é bom, porque o Senhor cuida de nós, porque a sombra da morte não tem poder sobre Ele, é Ele que tem poder sobre todas as coisas. Por isso, querido, se alguma sombra de morte tem assolado a sua vida, não tenha medo, Ele está com você. E é isso que o texto continua dizendo, Davi declarando, tu estás comigo. Davi tinha certeza que ao enfrentar a sombra da morte, ele enfrentaria com o Senhor ao lado dele. Mas o que é mais maravilhoso, querido, é que após a obra na cruz, hoje nós não precisamos mais dizer o Senhor está comigo. Eu e você podemos dizer o Senhor está em mim. E Ele vai comigo aonde eu for, Ele pisa onde eu piso, Ele entra onde eu entro, porque Ele está em mim. Eu passo pelo vale da sombra da morte com Ele dentro de mim. Ele não vai para lugar nenhum, Ele não se separa de mim, Ele não sai para poder olhar de longe e falar assim, me encontra do outro lado do vale. Não, vamos entrar junto no vale porque eu estou dentro de você. O Senhor está com você aonde você tem pisado, querido. Aonde a sombra da morte tem te atacado, tem te acuado aí de repente num canto, o Senhor está com você e você pode sair do canto, em nome de Jesus. Por isso, querido, decida viver essa verdade. Ele está em você e nada pode roubar isso de você. Você não está sozinho, Ele está com você em todos os lugares, querido. Nós podemos experimentar o Senhor vivendo dentro de nós 24 horas por dia e nós temos acesso direto a Ele. Vamos para o versículo 5. Preparas uma mesa, e aí depois ele fala, meu cálice transborda. E eu acho esse texto muito legal, gente, porque antes dele ele fala do vale da sombra da morte, e depois fala que Deus está preparando um banquete diante dos inimigos, e aí parece ser uma coisa meio sem noção, porque diz que tem inimigos, ou seja, tem uma iminência de guerra, e fala que Deus está preocupado com a refeição. Enquanto está rolando ali os inimigos, porque fala, os inimigos estão diante de mim. Nenhum inimigo aparece diante de você para bater papo. E, em geral vai ser para guerra, no máximo para negociar a sua rendição, que era o que acontecia naquela época. Mas em geral ele aparece diante de você para guerrear. E aí Deus fala o seguinte, olha, eu estou preparando uma mesa para você diante deles. E aí isso mostra que Deus é tão despreocupado, gente, que Deus está tão nem aí para as afrontas que se colocam diante de nós, que eu e você precisamos aprender a viver assim, gente. Deus não se preocupa. Porque Deus tem um controle e o poder de mudar todas as situações, e Ele está te convidando a desfrutar desse banquete. E sabe o que é mais legal? Quando Ele fala disso, senta aqui, né? Eu estou preparando esse banquete diante dos teus inimigos, né? E eu vou honrar você. Depois Ele fala, ungindo a sua cabeça com óleo. Deus está mostrando o seguinte, olha, senta aqui, que eu tenho um controle sobre os inimigos, e você vai poder fazer a sua refeição com segurança, com paz e tranquilidade. No meio da guerra e da batalha, querido, Ele consegue colocar uma paz e uma tranquilidade para você fazer uma refeição ali, desfrutar do que Ele tem de bom para você, porque essa refeição é a provisão, é o cuidado, é o amor, é a manifestação, e tudo isso pode ser desfrutado no meio da guerra com o inimigo te olhando, te ameaçando, dizendo que não vai dar certo, você não vai conseguir, e você está ali, mastigando aquela rabanada que está chegando no fim do ano aí, e você está ali, desfrutando de quem Deus é e do que Ele pode fazer por você, e as afrontas chegando, e você falando, não, Ele é o meu pastor, Ele preparou essa mesa para mim, eu posso me assentar diante dEle. Não tenha medo de ir para a faculdade, querido. Hoje se fala muito sobre muitos pensamentos que estão na faculdade. O Senhor tem a capacidade de cuidar da tua mente, do teu coração e te proteger lá dentro. Não tenha medo. Você quer ir para uma faculdade pública? Entra nela com coragem, coloca o teu pé dentro daquele lugar, manifesta lá a presença do Senhor, e Deus, faça aqui a tua vontade como ela é feita no céu. Eu estou aqui para não me dobrar, e eu vou ajudar outros a não se dobrar. Não tenha medo da faculdade, dos sofismas, dos argumentos, dos enganos. É possível passar por lá sendo crente de verdade, querido. Eu vivi isso, o Senhor me conduziu dentro da faculdade pública, num curso de comunicação, ouvindo sobre filosofia, ciências sociais. Eu aprendi, entendi, conheci e não fui destituído da minha fé. Não por mérito meu, mas porque Ele está em mim, porque Ele é o meu pastor e Ele vai fazer o mesmo por você. Não tenha medo da faculdade pública.
Deus que abriu essas portas para que a gente entre lá para fazer a diferença. Aquilo lá não é o lugar que o diabo domina, é o lugar que ele pode até ter alguma autoridade, mas quando a gente entra, o lugar muda, a situação transfere para a presença de Deus e para a autoridade do Senhor. Portanto, não tenha medo, porque se Deus te deu uma vaga lá é para você, e você vai entrar lá em coragem, você vai vencer, e você vai tirar outros de lá pela presença do Senhor, em o nome de Jesus, amém? Não tenha medo de nada, querido. Se Deus mandou você escolher uma carreira específica, não tenha medo, vai lá. Mas a relação candidato-vaga é muito... Pô, meu colégio era mais ou menos, eu não tenho dinheiro para pagar um curso legal. Não tem problema, vai lá e faz, toma posse, é teu. O Senhor tem para você. Se Ele falou para você, vai lá e faz, vai lá e faz. Para de ficar falando, mas eu não consigo, mas eu não sei, eu não tenho... Não importa você, o que importa é Ele. Ele é o teu pastor e Ele vai te liderar até aquilo que Ele tem para você, em o nome de Jesus. Vai trabalhar no lugar que Ele te disse para trabalhar, vai fazer intercâmbio onde você quer fazer intercâmbio. Não tenha medo, Ele vai te prover o dinheiro, Ele vai te prover a segurança, Ele vai te prover a fé necessária para você não cair. Para de ter medo em nome de Jesus, Ele é o teu pastor, vai para frente. Amém? Opa, a mesa está preparada diante de nós para a gente desfrutar, gente, em nome de Jesus. Unges a minha cabeça com óleo. Davi também fala aí, né? Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo. E eu achei interessante que eu fui dar uma pesquisada aí, a gente pode olhar duas coisas que eu quero ver com vocês nesse texto. Tenha paciência comigo, está acabando em nome de Jesus. Vamos lá. E aí ele fala de não me honra, porque não, tem 2 pontos, né? O primeiro deles é que na antiguidade existia um costume de o anfitrião que recebia pessoas para um banquete, ele ungia, né, a fronte das pessoas. Isso era uma forma de honrar e de mostrar que aquela pessoa era bem-vinda, mas também era uma forma de preservar a pele, né, de melhorar a situação do rosto da pessoa, porque era aquela época da antiguidade, lá no Oriente Médio, era uma região quente, né, uma região de muita poeira, então isso tinha um benefício para a pele, mas isso também aromatizava o ambiente. E aí, querido, o que ele está falando é o seguinte: você me honra ungindo a minha cabeça. Ou seja, esse banquete que ele está preparando para você significa que você é bem-vindo diante do Senhor. Ele não te atura, Ele não te suporta. Sabe quando a gente fala, tipo assim, cara, eu estou orando tanto que eu já estou até chato. Não, para Ele você não está chato. Para Ele a tua chatice é comunhão, é gastar tempo junto, é ter um tempo de qualidade ali, junto e falando, Deus, olha aqui, está difícil, está complicado, eu já orei sobre isso um monte de vezes, mas olha só, Ele está interessado nisso, Ele quer ter comunhão com você. Você é bem-vindo na presença de Deus. Jesus conquistou isso para você e é por isso que Ele unge a tua cabeça com óleo, para te honrar na presença dEle, mas também para te fazer cheirar bem, para que o aroma do óleo dele, do Espírito Santo dele sobre a tua vida alcance outras pessoas, chegue até gente ao teu redor, para que haja também a tua influência no ambiente, a influência lá na faculdade. Leva o óleo para a faculdade, querido, leva o Espírito Santo para lá e deixa esse aroma sair de você e alcançar outras pessoas em nome de Jesus. E o segundo ponto também sobre ungir a cabeça é diferente dessa parte aí de banquete, né? É voltando na coisa da ovelha, que existe um costume também que alguns pastores fazem, que em certas épocas do ano tem insetos que ficam na cabeça da ovelha, que entram na narina da ovelha, etc., e geram doença. E aí fica meio que uma nuvem de insetos sobre ela. E aí o pastor ele derrama óleo sobre a cabeça dela, unge, né, a cabeça da ovelha, para afastar esses insetos. Isso também é o que o Espírito Santo faz em nós. Ele unge a nossa cabeça para livrar a nossa mente de pensamentos indesejados. Imagina esses insetos como pensamentos que o diabo lança sobre a sua vida, mas o Espírito Santo sobre você unge a tua cabeça para que você tenha uma mente sadia, uma mente saudável, uma mente que o tempo todo está sendo renovada pela palavra, lembrando, Ele é meu pastor, nada me falta, eu não tenho falta de nada, Ele prepara um banquete diante de mim, eu posso ceiar com Ele na frente dos meus inimigos, Ele está me levando para um lugar de descanso, para um lugar de paz, para um lugar de tranquilidade. Essa é a mentalidade que o Espírito Santo tem para você, querido. E esse óleo já foi derramado sobre a sua vida. O que você precisa fazer é tomar posse e viver isso em nome de Jesus. E chegando então ao versículo 6, para dar tempo da gente terminar tudo. Bondade e misericórdia me seguirão. E aí, querido, é lindo de ver que ele começa dizendo que o Senhor é o pastor dele que vai à frente, mas diz também que o Senhor colocou atrás dele a bondade e a misericórdia para segui-lo. Ou seja, é como se o Senhor... O Senhor está escoltando a gente pela vida. Ele vai à frente nos liderando, mas Ele já garantiu que na nossa retaguarda a bondade e a misericórdia estão nos acompanhando e nos protegendo, querido. Então, querido, você não está sozinho só à frente, você também não está sozinho na parte de trás, e você está sendo perseguido pela bondade e pela misericórdia do Senhor.
É isso que ele fala para a gente. Bondade e misericórdia me seguirão, querido, todos os dias da minha vida, me acompanharão. Bondade e misericórdia são a tua companhia todos os dias da tua vida. O problema é que a gente esquece, e aí quando as situações da vida se colocam diante de nós, o medo bate, o nervosismo, talvez até uma certa falta de fé, mas lembre-se, bondade e misericórdia estão me seguindo porque eu tenho um pastor que cuida de mim. Você será alcançado por isso. O pastor Teixeira falou uma coisa muito legal hoje de manhã, se você não viu a pregação, veja. Ele disse o seguinte, estava até no slide: a preocupação nos empurra para assumir o controle de algo sobre o qual não temos controle. Você está sempre preocupado com alguma coisa que você não pode controlar. O que vai acontecer amanhã, o seu futuro, o que vai ser da família, se vai se converter, se não vai, se eu vou ter dinheiro, se eu não vou, se eu vou passar, se eu não vou, não importa. A bondade e a misericórdia do Senhor te seguirão todos os dias da sua vida, independentemente do que aconteça. Amém? E ele termina dizendo: habitarei na casa do Senhor para sempre. Davi, ele vai concluir então esse salmo declarando o efeito que tudo isso que a gente viu tem sobre a vida dele. Depois de que ele viu tudo isso que Deus fez e que Deus é para ele, a única coisa que ele quer é passar todo sempre da vida dele, desfrutando de quem Deus é, habitando na presença do Senhor. E quando nós entregamos a nossa vida para Ele, isso já nos é garantido, porque há uma eternidade, há uma casa preparada para nós vivermos todos os dias da nossa eternidade, do para sempre, o famoso para sempre. Mas, querido, hoje você pode viver o para sempre. Hoje, a casa de Deus pode ser em qualquer lugar que você estiver, porque a casa de Deus é você, a casa de Deus sou eu. Então, tudo que nós precisamos querer é estar com Ele. Ele pode fazer todas as coisas e Ele fará em nome de Jesus todas as coisas, mas tudo culmina nele, tudo termina nele. Ele é o centro de todas as coisas, Ele é o lugar para onde a gente tem que olhar o tempo todo, é Ele que a gente precisa desejar. E para a gente finalizar, eu quero que você abra comigo rapidamente no João, no capítulo 10. Jesus aí então declarando sobre Ele ser o nosso pastor. João no capítulo 10, a partir do versículo 11. Vem João, vem João. Diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, e é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Queridos, esse é o nosso pastor. Ele não foge. Quando está difícil, quando está impossível, Ele não foge. É aí que Ele se apresenta, é aí que Ele se mostra. Enquanto você pode fazer as coisas, Ele deixa você fazer, Ele te abençoa enquanto você faz. Mas quando chega o impossível, não se distrai com ele aqui não. Quando chega o impossível, Ele se apresenta, Ele se coloca na frente, Ele fala: filho, vem para cá. Fica aqui atrás do teu pastor e deixa que eu faço, porque eu posso o impossível. Aí é demais, né? Ai. Mas Ele diz para você, querido: se acalma, eu sou o pastor, eu dei a minha vida por você. Eu não sou o assalariado que vai fugir correndo quando a dificuldade aparecer. Eu enfrentarei o lobo, eu enfrentarei a dificuldade, eu enfrentarei a impossibilidade, e eu farei isso por amor a você. É isso que Jesus está dizendo. E Ele se diz o bom pastor. E eu fiz questão de ler o versículo 16, querido, porque aqui Ele estava se apresentando como pastor para os judeus, mas Ele fez questão de dizer: eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, eu e você, que não somos judeus, né? É necessário que eu as conduza também. E Ele decidiu nos conduzir, Ele decidiu nos colocar nesse rebanho. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho, haverá um só pastor. O meu pastor é o seu pastor, mas Ele é o meu pastor. E eu posso declarar isso, e você pode declarar isso com fé: Ele é o meu pastor, e eu não tenho falta de nada.
porque Ele me conduz para um lugar de tranquilidade, querido. A gente estava na Amazônia, a gente teve um dia à noite, que no entardecer, na verdade, você olhava para o rio assim, não ventava nada, e eu nunca vi uma água tão parada na minha vida. Era uma sensação assim de, sabe, de águas calmas, como a palavra diz, tem alguma tradução, se eu não me engano, que diz isso, de águas calmas, de águas tranquilas. Era um lugar em que você não ouvia nada, você não percebia nada, você não pensava em nada, só existia aquele lugar. E é isso com Deus, esse é o lugar que Deus quer a gente, um lugar onde não existe nada, só existe Ele, só existe a paz, o descanso e a calma. Esse lugar é o céu, sim, esse lugar é o céu, mas nós podemos provar do céu hoje, querido. Esse lugar pode ser hoje na sua vida, se assim você quiser permitir que o Senhor faça isso. Feche os teus olhos aí no seu lugar, fique de pé, ou fique sentado, ou fique de joelho, ou faça o que você quiser. Mas eu quero te convidar a ter um momento aí, seu e Deus, para você abrir o seu coração para Ele, e talvez dizer para Ele: Pai, olha só, eu não tenho lembrado que você é o meu pastor. Talvez você possa dizer até que você nem tem crido de verdade que Ele é teu pastor. Talvez você ache que Ele esqueceu de você por alguma situação que você tem vivido. Parece óbvio, mas o Salmo 23 ele vem depois do 22. E eu não sei se você já leu o 22, mas ele declara, Davi declara ali de forma profética o sofrimento de Cristo na cruz. Ele pagou um preço para ser o nosso pastor, querido. Ele pagou um preço para nos dar acesso a esse pastoreio. Ele valoriza o que Ele fez e Ele valoriza a obra dele na nossa vida. Portanto, querido, tudo aquilo que a gente ouviu aqui hoje, tudo que Davi mostra nesse salmo de proteção, cuidado, amor, provisão, liderança, tudo isso está disponível para você hoje, agora. Então, querido, abre o teu coração aí, fala com Ele. Ele pediu para eu te dizer para não ter medo, eu não sei nem porquê, não tem nem contexto. Ele só pediu para eu te dizer isso: não tenha medo. Ele é o teu pastor e Ele está à tua frente, e a bondade e a misericórdia dele estão te seguindo. Não tenha medo. Fale com Ele, querido, desfrute dele agora, se arrependa se for necessário. Faça a tua oração pessoal aí, enquanto a gente ora aqui. Fale com Ele, querido, abre o teu coração. Não se preocupe exatamente com a letra, com a música agora. Concentre o seu coração nele, fale com Ele. Expresse o que está dentro de você para Ele. Ele quer curar você hoje.
nosso socorro, Deus. Tu és o nosso socorro, Jesus. Nós podemos erguer os nossos olhos para o monte, ó Deus, com a certeza de que o nosso socorro vem do Senhor. Com a certeza, Deus, de que Tu és o nosso pastor. E o que nós te pedimos nessa noite, Espírito Santo, revela isso ao nosso coração. Mas não revela, Deus, apenas de forma pontual, hoje, agora, mas nos ajuda a crescer na revelação de que Tu és o nosso pastor, de que Tu és um pastor pessoal, de que Tu és um pastor individual, que se interessa, que se envolve, que é intencional no Teu pastoreio. Nos ajuda, Senhor, a desenvolver a certeza do Teu cuidado, a certeza e a consciência de um lugar de paz, de um lugar de tranquilidade preparado para nós, dentro de nós. Nos ajuda, Senhor, a crescer na certeza e na consciência de que a Tua bondade, a Tua misericórdia nos acompanha em todos os lugares que nós vamos, Deus. A certeza, Deus, de uma provisão perfeita e abundante, que o nosso cálice vai transbordar sobre as outras pessoas ao nosso redor. Teremos o suficiente para nós e para oferecer a outros, Deus. Nos ajuda, Senhor, a crescer na revelação desse salmo que o Senhor usou Davi para escrever. Não é apenas um texto bonito, não é apenas uma poesia escrita por Davi com o intuito de ser um cântico, mas é uma verdade libertadora e transformadora para a nossa vida hoje, agora. Deus, que nós possamos crescer na revelação de quem Tu és como pastor, crescer na revelação, ó Deus, de que não há inimigo que não nos coloque medo, e que nós, no meio da confusão, podemos nos assentar para desfrutar de um banquete preparado para nós. Deus, essa é uma realidade, não é uma utopia, Deus. É uma realidade. É uma realidade para nós hoje, Deus. E é isso que nós queremos experimentar. É isso que nós queremos experimentar em Ti, Deus. E, querido, nessa noite, talvez você esteja aqui e você não tenha certeza sobre ter o Senhor como teu pastor ou não. E eu quero abrir um momento para, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, você fazer isso agora. Nós não fazemos isso por hábito, nós não fazemos isso para bater número de pessoas que aceitam a Jesus. Nós fazemos isso porque esse é o objetivo do Evangelho: alcançar vidas e pessoas que precisam de Jesus. Portanto, queridos, se nessa noite você deseja entregar a sua vida para Jesus, faça um sinal para que eu possa ver, apenas para que eu possa orar com você, e nada além disso. Nós queremos nos envolver com você em oração, porque sabemos que entregar a vida para Jesus é o que há de melhor, de único e de perfeito do que o Senhor tem para nós. Há alguém no nosso meio? Você pode levantar a sua mão. Amém. Amém. Nós queremos orar com você que levantou a sua mão. Vamos todos juntos orar. Senhor, ao ouvir a Tua palavra nessa noite, o Teu Espírito falou ao meu coração, e eu decido entregar a minha vida a Ti. Eu decido me arrepender dos meus pecados. Apaga, Senhor, o meu passado e me ensina agora a caminhar para um futuro na direção do Senhor e de quem Tu és, para viver uma vida alinhada ao Senhor, para viver uma vida alinhada à Tua palavra, e para todos os dias poder chamar o Senhor de meu pastor. Em o nome de Jesus, amém. Nós Te louvamos, Deus, por essa noite. Nós Te louvamos por essas vidas. Nós Te louvamos pela Tua palavra. Nós Te louvamos, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo. E nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Você pode honrar a Ele com as suas palmas.